Graça e paz, queridos irmãos, é com alegria que recepcionamos a todos. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e queremos então dar as boas-vindas a todos. Este é mais uma das lives programada então pela Primeira Igreja Batista aqui em Moreno, e podemos então compartilhar com você deste momento de celebração, de culto, de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Todos são bem-vindos, todos os irmãos, amigos, aqueles até do mais distante estão nos acompanhando, são bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Queremos então iniciar esse momento fazendo a leitura do texto sagrado, e aí hoje, agora à noite, eu quero que você perceba que Deus tem uma palavra forte para você. E hoje nós comemoramos também o Dia do Homem Batista. Então é uma homenagem aos homens, os homens de fé, os homens compromissados com a causa do Mestre. E aí a denominação batista comemora esse dia muito especial dos homens que se empenham no trabalho do Senhor. Então vamos fazer a leitura que se encontra no texto de João, capítulo 5, dos versos 7 ao verso 8, mas a mensagem será baseada em cima dos versos 5 ao 11. A gente depois lerá a outra parte. Essa parte é a parte de chamada. Então, diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, temos aí uma palavra em que nós vamos trabalhar agora à noite, na reflexão, diante daquilo que nós já falamos no início. Queremos mandar aqui um abraço muito especial ao irmão Adeilson, à irmã Givanilda, à sua família. Queremos mandar um abraço a todos, na verdade, daquela família. E queremos então dizer aos irmãos que, para esclarecimento de alguns, a gente está aguardando aí a decisão do governo quanto à reabertura dos templos. E no tocante a isso, eu quero que você preste bem atenção, porque vai estar aí, com certeza, no meio dos noticiários, a questão da reabertura da igreja ou dos templos e como vai funcionar essa abertura. Desde já aguardamos para este mês aí alguma posição do governo. Continuemos orando e mesmo sendo aí autorizada a abertura, teremos aí as medidas necessárias de prevenção para que possamos nos reunir no templo. Quanto isso, cada um possa aí ajudar, fazendo a sua parte, tendo a sua higienização, a sua quarentena necessária dentro daquilo que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Eu quero aí que você possa compartilhar comigo desse texto sagrado, uma vez que a gente está com um programa mais sintetizado das nossas lives. Nós estávamos usando alguns hinos e, em virtude dos direitos autorais, não podemos usar. Então, para aqueles que porventura gostam de ouvir algum hino e outro, nós não podemos divulgar esses hinos nas lives sem que haja uma autorização do autor dos hinos. Então, nós estamos usando hinos do cantor cristão, do hinário para o culto cristão, que são os hinos autorizados e já registrados para a igreja, as igrejas batistas em todo o Brasil, e
nós cantamos em nossas comunidades, nos mais diversos locais do Estado brasileiro. Então, está aí a justificativa para que a gente possa, alguns irmãos possam entender, porque às vezes tem um cantor, um hino predileto, mas nós não podemos mais utilizar ele pelas questões autorais, que regem, portanto, os direitos aí de cada um. Então vamos lá, vamos trabalhar o texto, depois nós vamos para um instrumental, depois desse texto, nós vamos para um instrumental do hino 195 do nosso cantor cristão, que na verdade nós cantamos no início. Então vai ser colocado um outro instrumental. E esse outro instrumental vai para que a gente faça um momento também de oração bem aí particular. O texto sagrado do João, capítulo 5, versos que lemos 7 e 8. E agora eu quero compartilhar com você os versos seguintes, que são justamente os versos 9, 10 e 11. Podemos então compartilhar juntos. Aí você pode pegar a sua Bíblia, já que a gente está com essa leitura do Evangelho de João, capítulo 5, dos versos agora 9, 10, 11, onde temos aí então o ponto bem importante do episódio, porque eu selecionei esse texto de uma vez que nós estamos aí com o Dia do Homem. Nós tínhamos falado do Homem Batista, nós tínhamos falado pela manhã com relação ao episódio de Ló, aí na representatividade do homem que tem fé e que teme a Deus e obedece ao seu comando. E agora eu quero trazer aqui a figura deste homem, que é um paralítico sofredor, um homem sofredor. Então, ele pode aí refletir muito forte com relação àqueles que têm essa palavra agora à noite. E aí a gente não só traz a figura do homem, mas, logicamente, a figura também da mulher. Então, ambos podem ser representados aí nesse texto. Então, temos então o seguinte, verso 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo me curou, e disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhes eles: quem é o homem que te disse isto? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: ora, que já estás curado, não peques mais, porque para que não te suceda coisa pior. Então, nós temos aí um texto para que a gente possa compartilhar da reflexão e aí poder então tirar uma grande lição, um grande aprendizado agora à noite. Mas gostaria também de lhe chamar a atenção para que a gente pudesse orar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque no nome de Jesus congregamos e nos reunimos aqui através dessa live. Então, no nome precioso de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar agindo e falando aos nossos corações. De maneira, ó Deus, que possamos, em nome de Jesus, assim, sentir o falar, a presença de Jesus em nossas vidas.
Pedimos ao Senhor que o Senhor continue ajudando a cada um, aos enfermos, aos necessitados e a todos aqueles que estão, ó Deus, precisando de uma intervenção divina nesse momento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, eu quero que você perceba o texto que temos agora à noite. Nós temos um episódio que vai tratar mais uma vez aí da figura de um homem. A figura de um homem que sofre, e a Bíblia diz que ele sofre há 38 anos. Então, não é brincadeira. Então, o capítulo 5 do Evangelho de João trata aí de um episódio mais muito de veracidade, ou seja, é um paralítico de nascença. E quando nós observamos, nós notamos que esse quadro é um quadro muito comum em todas as épocas, ou seja, a paralisia, ela em muitos tem se dado desde nascença. Então é um quadro muito comum e é uma enfermidade que acomete as várias gerações. E nesse período de Jesus, nós temos aí a consideração de que esse homem estava no tanque de Betesda. E é interessante saber geograficamente a questão desse tanque, ou até historicamente, porque esse tanque ele era reservado de fato aos enfermos, e ao ser reservado aos enfermos, era uma espécie de esperança, a única esperança para estes tipos de enfermidade. Por quê? Porque como não havia cura, estes eram desprezados, muitas vezes por suas famílias, muitas vezes desprezado pela própria sociedade. Como nos dias de hoje também a gente vê essa parte de exclusão muito ativa, muito presente na vida das sociedades. E aí a gente percebe então que a Bíblia está tratando de um lugar onde se torna refúgio, e esse refúgio se torna a única esperança. Diz, portanto, a história que quando as águas desse tanque eram saculejadas, alvoroçadas, era que o anjo do Senhor estava por sobre essas águas ou vinha para favorecer um milagre àquele que estava ali precisando de um milagre para uma cura que de fato aos homens era impossível. Então nós temos aí uma história bastante interessante. E aí ele nos chama a atenção. Por quê? Porque há várias opiniões a respeito dessa história. E aí eu não quero entrar no mérito da questão, porque a mensagem é evangelística. Por quê? Porque se eu entrar no mérito da questão, se havia um anjo que descia ou não, eu entro na mensagem aí teológica. E aí vai começar uma discussão teológica a respeito se havia ou não havia um anjo que descia, ou como isso era favorecido. O que diz, então, a história é que o anjo descia, e quando ele descia, então, as águas desse tanque eram saculejadas. E quando as águas eram saculejadas, então diz a crença que o primeiro que chegasse a mergulhar nessas águas seria curado. É o que acontece agora com este homem, que seu nome está no anonimato, ao mesmo tempo que mostra a figura humana, a figura de uma pessoa que sofre necessidade, que sofre as atribulações e as angústias dessa vida. Então nós temos aí a figura deste homem, que não tem nome, ele está no anonimato, mas se trata de uma pessoa muito comum, ou seja, de uma pessoa doente, de uma pessoa sem posses, possivelmente, porque não há registro, não é? Até porque se houvesse posses, talvez ele não tivesse ali, ou tivesse a procura da cura através daqueles que detinham conhecimento científico, porque às vezes nós olhamos
para os textos bíblicos e não adentramos num mundo bíblico que também é semelhante ao nosso. Havia naquele período também médicos, havia remédios, óleos, aromas, que também serviam para curar as enfermidades. As curas não se dava propriamente, todas elas, em um milagre de Deus. Não, Deus deixou as plantas, Deus deixou o conhecimento para que os homens tomassem conhecimento e aí desenvolvesse a cura para as enfermidades. Então nós temos essa abertura aí, que é importante a gente tocar nesse assunto, porque o mundo bíblico, é interessante que o mundo bíblico vai falar que Deus curou, Deus fez. E o interessante para a Bíblia é justamente mostrar o que Deus fez. Então, quando a Bíblia direciona o seu olhar para mostrar o que Deus fez, é para justamente dar todos os méritos a Deus daquilo que foi feito na antiguidade e faz nos dias de hoje. Então, toda honra, toda glória e todo poder seja dado a Cristo Jesus, o Senhor. E é isso que a Bíblia quer anunciar, para não atribuir a ninguém a glória indevida. Então, é bom a gente procurar compreender o texto corretamente. E no tocante a isso, é bom a gente observar e prestar bem atenção, porque muita gente, nos dias de hoje, querem tomar a glória de Jesus para si. E aí a gente tem visto muitos problemas relacionados a isso, quando as pessoas querem ser o astro, querem ser a estrela do momento, ao invés de apontar e direcionar que Deus é o Senhor e Deus é o causador de todos os milagres relacionados e de tudo que é impossível a Ele atribuído como possível. Então nós temos aí o direcionamento correto que as Escrituras fazem. Apontam para aquele que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor de tudo. Então, o texto bíblico vai fazer do mesmo jeito aqui. Perceba que a história vai narrando e nós vamos acompanhando, caminhando com ela e percebendo, não é? E diz, portanto, o Evangelho de João que aquele homem que estava ali há 38 anos, ele necessitava de uma cura, mas ninguém tinha cura para ele. E aí chega Jesus no tanque de Betesda. Quando Jesus chega nesse tanque, Jesus então observa este homem e o olhar de Jesus contempla este homem. Quando nós falamos isso, então podemos transportar isso para a praticidade e vemos que o olhar de Jesus é um olhar inclusivista, um olhar que nos inclui no seu projeto, que nos inclui na sua salvação, que nos inclui na sua intervenção, que nos inclui nos milagres divinos e naquilo que de fato é mistério para os homens, se revela através de Cristo Jesus. E aí o texto fala que ele vai ao encontro deste homem e procura saber deste homem se ele quer ser curado. Queres ser curado? Assim diz o texto. E aquele homem diz assim: quero sim. Mas é lógico que a resposta dele seria: quero ser curado, porque ele está no tanque, ele está com o leito e ele é paralítico de nascença. No entanto, é interessante que a gente observe que é necessário que Jesus pergunte para que haja então aí a dinâmica da liberdade. E isso é sem dúvida inegociável. Deus não negocia, não burla essa questão. Tem que ser com liberdade, tem que ser com voluntariedade, tem que ser de coração. Você quer, meu filho, isso? Quero. Você quer, meu filho, isso? Não, quero não. Ainda que seja para o seu próprio bem, mas se rejeitar, dizer que não quer, não se fará nada à força, não se fará nada por insistência.
Então, isso é muito importante, porque quando nós observamos isso, olhamos aí essa liberdade que Deus nos dá. Somos livres para escolher a quem servir, diz a palavra de Deus. A quem vós servis hoje? Servis a quem? Servis aos homens, servis aos demônios ou servir a Deus? Então, temos a liberdade a quem queremos servir. E é isso que encontramos nesse diálogo de Jesus. E havia certamente uma multidão muito grande ali, curiosos para saber o que Jesus iria fazer agora no tanque de Betesda, uma vez que Jesus já tinha curado, já tinha feito outros milagres e a multidão cercava e a multidão assim acompanhava. A exemplo da figura da mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, que o próprio texto dos evangelhos também vai anunciar. Aquela mulher que há mais de 12 anos sofria com uma hemorragia e que ninguém dava solução. Então, possivelmente, esta mulher, como diz, já tinha sofrido demais, diz o texto, e possivelmente aquela mulher já tinha esgotado todos os seus recursos. E aí o texto vai anunciar dizendo que ela tem um encontro, aí bem particular, tocando na orla de Jesus. E de Jesus sai poder, sai milagre. O impossível se torna possível nesse momento específico. E assim, nós entendemos no caso bem especial deste paralítico, onde, na verdade, Jesus vai até ele. Agora, é interessante aqui observarmos que os detalhes do texto, eles são muito importantes. Acontece esse advento sobrenatural no dia de sábado. E aí, confronta-se com a lei de Moisés, que é a lei dos judeus, que ao sétimo dia, Deus, portanto, aí descansou. Quando nós observamos a história da criação no livro de Moisés, nós vamos perceber então que ele narra que quem criou os céus e a terra é Deus, o Senhor. E à medida que ele criou e foi formando todas as coisas, tirou um dia para o descanso e para o louvor a Deus. Isto é importante aqui percebermos que o espaço reservado para Deus, ele existe e deve existir sempre em nossas vidas. Mas o interessante é perceber que Jesus vai lá ao encontro deste homem no sábado e é justamente aí onde se cria o conflito entre a lei e a vida, entre a lei e a misericórdia. Então, isso fica muito visível na expressão aqui nítida de Jesus. Entre a lei e a misericórdia, prevalece a misericórdia. Entre a lei e o amor, prevalece o amor. Por quê? Porque o amor é mais forte que a lei. A lei só existe quando tem funcionalidade. Quando não existe mais funcionalidade para ela, ela morre. Então, as leis são criadas para funcionalidades, para reger a sociedade, para reger um segmento, para moralizar aquele segmento. Quando ela não funciona mais, então ela não serve mais. Mas sendo que a Bíblia diz que não é assim que funciona o amor, não é assim que funciona a misericórdia. Ela é para sempre. Por quê? Porque o amor é eterno da parte de Deus, a misericórdia é eterna, o perdão é eterno, a salvação é eterna, a ação de Deus é eterno. Então, Deus é eterno, então não há aí nenhuma quebra, não há nenhuma forma aí de desmanchar o que foi estabelecido por Deus. Então temos aí o confronto entre a lei do sábado e a lei aí maior do amor. Então, vale dizer que o amor prevalece. Então, o amor é maior do que todas as coisas. Isso é muito importante, porque nos dias de hoje, nós estamos vendo mais leis do que o amor. Nos dias de hoje, nós estamos vendo mais as leis do que a misericórdia.
e devemos então prestar bem atenção com relação a isso, porque aqui há um confronto tanto da lei como também do amor expresso diretamente ao seu semelhante. E é importante que a gente esteja com os olhos bem atentos, abertos, para perceber isto. Por quê? Porque o que prevalece é o amor. O amor, ele não tem impedimento, porque ele é benigno em toda a sua essência. Se ele é benigno em toda a sua essência, então não há como proibir o amor. Mas o amor que eu estou falando aqui, para que fique bem claro para todos aqueles que são aí defensores, né, da diversidade, dessas questões aí, o amor que eu estou falando aqui não é o amor eros, eu estou falando do amor ágape, o amor de Deus, o amor pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Não é o amor de relacionamento pessoal, de relacionamento conjugal, de relacionamento entre pessoas. É o amor de Deus, o amor limpo e puro, soberano, o amor pelo seu próximo. É aquele amor que Jesus refletiu na cruz do Calvário. Aquele que de fato ama, dá a sua própria vida por amor do seu amigo, do seu semelhante, do seu parente, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. Aquele que de fato ama, dá a sua própria vida em favor do outro. Isso aí é amor. Nós temos visto aí muitas expressões de amor com relação a esse ponto específico. Tem pessoas que, por exemplo, tem aí um gesto solidário de amor, e a gente percebe que nos emociona, no aspecto geral, nos emociona pelo seu gesto de amor ao seu semelhante, e assim vai. Então, diante disso, é o amor verdadeiro, não é o amor de relacionamento, o amor eros, não é este. A visão que está aqui confronta-se também com a religiosidade. É interessante a gente observar isto. A religiosidade aqui está em confronto direto aí com Jesus face a face. Há um duelo face a face entre Jesus e a religiosidade. A lei do sábado foi instituída pelo próprio Deus lá com Moisés, para que, na verdade, esta lei fosse, que na verdade é no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E essa lei é instituída propriamente para que os homens parem e olhem para o Criador e louvem o Criador por tudo aquilo que o Criador fez. É justamente uma forma de gratidão, de louvor a Deus, sendo que com o passar do tempo a lei é banalizada e vira então uma religiosidade aparente. Quando nós observamos essa religiosidade aparente em confronto com o autor da lei, que é Jesus, que é aí a representação de Deus em carne, e aí nós temos o Verbo encarnado, e aí quando então adentramos a este fundamento, percebemos que ele então dá uma leitura, ou faz uma releitura dizendo que a lei é importante, mas mais importante do que a lei é o amor. E dentro desse momento especial de parada, de descanso e de adoração a Deus, deveria estar o amor evidenciado maior do que qualquer outra coisa. Então, se o seu semelhante está caído à beira do caminho, socorra o seu semelhante, porque isto é mais importante do que você não obedecer a questão da prevalência do seu semelhante ou observância do seu semelhante que está pedindo socorro. Então, a lei de Deus é justamente uma lei que nos mostra a grandeza do seu amor, e não para sermos incoerentes, perversos ou negligentes. A questão não é essa. E à medida que somos religiosos, aí de fato, aí entra em conflito direto com a verdadeira
a verdade de Deus, que é a prevalência do amor, a prevalência da misericórdia, a prevalência de salvar o que necessita. Então, se eu tenho hoje alguém que está com fome, eu não posso dizer, hoje eu não posso dar comida, você tem que esperar para amanhã, porque hoje é dia de eu louvar e glorificar a Deus, porque é domingo. Aí a Bíblia não está dizendo nada te impede de glorificar, mas nada te impede também de dar um prato de comida para que ele coma e sustente até amanhã, para que você possa ajudá-lo novamente. Então, isso é uma releitura para que os judeus tivessem entendimento que estavam fazendo errado. E aí, dessa mesma forma, faz nos dias de hoje. Nós temos aí a figura do homem sofredor, que é a figura deste homem com 38 anos de sofrimento. Nós temos aí a figura do homem que não tinha esperança e agora encontra a esperança em Deus, não é? Em Cristo Jesus ali. Nós temos aí o confronto deste homem diante com a religiosidade, e Jesus vem interrompendo, quebrando esse momento aí que não é agradável a Deus. Então Jesus interrompe este momento, ao mesmo tempo que Jesus vai lá e simplesmente diz a este homem: vai, levanta, toma o teu leito aí e vai embora. E aí a gente vê então a simplicidade e a autoridade pelo qual ele chega lá e diz: levanta, meu filho, e vai embora, porque eu agora estou te curando. Então, nós vemos a posição majestrosa, de maestro, a posição de liderança, a posição daquele que está no controle de todas as coisas. E aí, ele está no controle das enfermidades, ele está nos controles das causas impossíveis, ele está no controle daquilo que você está passando, seja qual for o tempo. Ele está no controle dessa situação. Então perceba aí que se assemelha muito com a vida natural, a vida dos seres humanos hoje, ou em qualquer geração. Então o texto nos provoca e nos mostra que Deus está para quebrar esse ciclo natural dos seres humanos de sofrimento. Então ele vem, e ao momento que ele vem, ele interrompe e ele vai lá e salva, e cura, e liberta, e faz o milagre acontecer. E bem especial aqui, ele está indo diretamente a este homem. Hoje que nós comemoramos o Dia dos Homens, então, dos homens batistas, estamos direcionando diretamente para todos aqueles homens que estão sofrendo, para todos aqueles homens que estão com causas impossíveis aos seus olhos, de todos aqueles homens que precisam quebrar o jugo da religiosidade, de todos aqueles homens que precisam ver o amor verdadeiro e puro de Deus, de todos os homens que precisam de misericórdia. E aí, respectivamente, também a todas as mulheres e todos os filhos e filhas de Deus, todas as criaturas criadas por Deus, diz a Bíblia. E dessa forma, então, temos aí esse momento bem significativo e que transportamos para a praticidade. A praticidade dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está para curar, para libertar e para mostrar que a sua autoridade continua prevalecendo nos céus e na terra, independentemente das circunstâncias ou independentemente de alguém que tenha dito alguma coisa. Ninguém é maior do que Deus, nenhuma palavra pode ser maior do que a palavra de Deus, e é Ele que constrói as frases imperativas e diz: faça-se assim, e ponto final. Bate o martelo e o martelo está batido e é ele que de fato prevalece. Isto serve para todos nós,
para que tenhamos uma palavra hoje de autoridade da parte de Deus para todo e qualquer sofrimento, para toda e qualquer angústia, para todo e qualquer episódio que você esteja passando. Por isso que a palavra converge para lhe mostrar que Deus está intervindo e agindo todos os dias, independentemente se ele é o dia de louvor, de gratidão, independentemente do dia ele está trabalhando. E ele disse ali a todos os judeus uma resposta direta, uma resposta clara, e ele disse: meu Pai trabalha dia e noite, desde que ele criou todas as coisas, ele trabalha e nunca deixou de trabalhar. Então, mostra aí a grandiosidade do agir de Deus e mostra também aí que Deus não é preguiçoso, Deus é trabalhador. Então, ele é com aquele que trabalha, é com aquele que se esforça, é com aquele que vai à luta. Então, isso fica de uma chamada também para as nossas vidas. Então, eu quero que você perceba o seguinte, que se aquele homem também não estivesse ali no tanque de Betesda, talvez ele não tivesse alcançado o milagre que alcançou. É necessário que façamos a nossa parte, é necessário que nos esforcemos para buscar aquilo que queremos. E o que é que você quer hoje à noite? É a pergunta que eu faço agora para você. O que é que você quer para hoje à noite? Diga a Jesus agora à noite o que é que você quer. Então, os meninos agora vão direcionar aqui para que a gente tenha um instrumental, e com essa pergunta que eu fiz agora a você, você vai refletir e vai dizer a Jesus o que é que você quer que ele faça na sua vida agora à noite. Diga a Jesus. Nós vamos agora para um instrumental, e indo para esse instrumental, você tem aí esses minutos aí para refletir e dizer para ele pessoalmente. Diz a ele o que é que você quer. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres nesta noite? O que eu faço agora para você? O que é que você quer? Diga lá, diga para ele. Grandioso
o leito tão cruento, em o teu filho aviva minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não tomastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que dele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criaste. Pautado então nesse vira-vira aí do celular, e que favorece os irmãos a olhar esse hino tão belíssimo, que é tão conhecido em nossas comunidades. Ele nos mostra quão grande é precioso o Senhor, quão grande é precioso. E nesse momento aí, bem especial, quão grande é precioso cada vida, cada um, quão grande é precioso à vista do Senhor, quão grande é precioso. E aí, eu quero agora que, diante da pergunta que eu fiz, eu quero te responder o seguinte: que Deus fará segundo a sua vontade aquilo que pedistes a Ele. É interessante que a gente não pode ser egoísta e querer que se faça agora, se cumpra agora. Então, observe que aquele homem esperou 38 anos. E aí você está querendo que o negócio aconteça para agora. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu só sei uma coisa: que se fará à medida que ele então decidir segundo a sua vontade. Isso nos convoca a ver o olhar de submissão, de grandeza de Deus em nossas vidas, que aquilo que Deus faz é o melhor. Então eu quero que você hoje conheça o autor daquela cura e é o autor de tantas outras curas que se fazem presente na vida dos seres humanos, que roga ao Pai, que intercede ao Pai por meio de Cristo Jesus, o Senhor, Senhor do impossível, Senhor
da salvação. Então eu quero que você perceba isto aí. Eu quero que você, hoje à noite, receba essa palavra, porque você colocou diante de Deus, você colocou no altar de Deus, e Deus fará aquilo que você pediu, segundo a sua vontade. E aquilo que Ele fizer será bem feito, será bendito, porque Ele sabe o que faz. Então, é com essa palavra que nós, então, desejamos a todos os homens batistas, e muito especial a todos os homens, um feliz dia aí em homenagem aos homens. Assim como também homenagem às famílias, aos casais, homenagem aos filhos e filhas e assim por diante, as famílias do nosso grande e precioso país, Brasil. A fim também de dizer a você que nós estamos muito gratos por todas as mensagens que têm sido publicadas, mensagens de apoio, mensagem daqueles irmãos e amigos que estão sempre logados, tanto no Face como no Instagram, ou aqueles que têm assistido também posteriormente pelo YouTube, gravado e exposto lá. É interessante que você assista também pelo YouTube, é muito importante para que a gente também crie coro lá no YouTube. Essas 3 formas de transmissão têm sido eficientes aí para muitos irmãos nesse processo de pandemia. Então, é com alegria que mandamos aqui a saudação a todos os irmãos que estão logados conosco. Nós temos aí, eu estou pelo Face, aqui, pelo Face. Então, nós temos a irmã Débora pelo Face, temos Verônica, é bom te ver, Verônica, temos Marisa, temos também a irmã Débora Liliane, temos a irmã Naura, a irmã Marinha, ou Maria Queiroz, temos também a irmã Maria Lúcia, a irmã Mana, temos aí também a irmã Nancy, a irmã Nazilde, ali a casa, a irmã Adriete, temos aí Marivaldo, temos Nalda, minha tia, Dantas, lá em São Paulo, temos também Otília, a irmã Nicinha, a Netinha Mendes, é bom te ver também. Temos Jonatas, temos aí a Joelino Oliveira, a Inês também está logada com a gente, minha tia, casada com João Trindade, meu tio, irmão do meu pai. E aí temos outros irmãos, temos Manuel Lucena, também está com a gente. Um abraço também ao irmão Edinaldo Martins, deve ser, está muito pequenininha a letra aqui. Elaine Santos, temos também a irmã Edilene Tavares, como sempre a irmã Edilene está também ligada com a gente, nossa contadora. Temos aí João Trindade, meu tio, mandando um abraço. A Leonardo Gonçalves, temos também a irmã Leonardo Gonçalves, é o mesmo, continua, a irmã Neide, temos Elaine mais uma vez, Nancy, e assim se repete vários outros irmãos que já estão, isso é pelo Face, tem outros irmãos, 30 pessoas que estão pelo Instagram, pelo Face, 33 pessoas, e pelo Instagram, 30 pessoas pelo Instagram. 40 pelo Instagram. Então tá meio 33 pessoas pelo Face e 40 pessoas pelo Instagram. Então, eu não posso dizer o nome de todos, porque aí já dá 70 e poucas pessoas só visualizando ao vivo. Então, mas manda um abraço aí para todos, se sintam abraçados em nome de Jesus. E, enfim, por fim, nós vamos aqui nos despedir com oração e, desde já, desejando a todos um excelente fim de domingo e que a paz, o consolo, a salvação, a restauração,
a cura do Senhor Jesus possa se fazer presente na tua vida, na tua casa. Então, não esqueça que hoje, nesses breves minutos, você fez um pedido ao Senhor. E este pedido se fará presente segundo a sua vontade. Por que não fará segundo a minha vontade? Porque prevalece sempre a vontade soberana de Deus. Não se esqueça disso. Então espera aí, espera com paciência, espera em Deus, que Deus fará o melhor na sua e na minha vida. Ele sempre fará isto, porque é assim que é a vida de fé e de serviço cristão, na dependência do Altíssimo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento de Tua palavra, em que o Senhor falou fortemente aos nossos corações. Obrigado por cada um que está aí logado, que está, ó Deus, participando, continua amparando, ajudando a tua igreja, continua ajudando todos aqueles que têm aí com fé, perseverado, com firmeza e entendendo, ó Deus, que o Senhor está assistindo, contemplando cada um e ajudando cada um conforme aí diante das suas necessidades e conforme segundo a tua vontade. Assim, ó Deus, no nome precioso de Jesus, nós nos despedimos com a gloriosa paz de Cristo Jesus. E que o amor de Deus se faça presente em nossas vidas, assim como a comunhão e a consolação do Santo e Precioso Espírito estejam sempre sobre nós, sobre todo Israel de Deus, hoje para todo sempre. Amém e amém. Até mais, até quarta-feira, às 7:30 da noite, com culto de oração. Fica com Deus.